Bom, vamos falar da noite 1 da WrestleMania. Eu gravei esse vídeo e editei ele inteiro e no final ele corrompeu, então agora eu tô tendo que gravar de novo, o que não é muito legal, mas vamos falar e eu vou tentar replicar tudo que eu falei no outro vídeo. E se tiver mais alguma coisa que eu não acrescentei, eu vou falar também. Bom, a gente começou a noite com o Triple H abrindo o show, né? Ele não cansou de falar depois de quase 2 horas falando no Hall of Fame. Enfim, foi interessante. E a primeira luta que a gente teve foi a luta pelo World Heavyweight Championship entre Gunther e Jey Uso. A luta foi meio esquisita, tá? No mínimo. Eu senti que eles forçaram algo que não era, que sinceramente era melhor não ter feito, que é a questão do Gunther ter medo do Jay. A gente deu pra sentir bastante isso na psicologia do combate. Eles fizeram momentos muito esquisitos nesse combate, como por exemplo o roubo do Gunther. Ele atacou o Jey Uso com o título, totalmente desnecessário, porque o Gunther nunca precisou disso para ser um heel desprezível, e é justamente por isso que o trabalho dele é tão louvável, porque ele consegue fazer você odiar ele, né? Ele consegue fazer a crowd odiar ele sem precisar roubar dessa maneira. Eu achei muito esquisito, não gostei, tá? No final, Jey Uso ganhou. A gente viu um final a lá Walter Dragunov 2, mas bem mal executado, que foi o Jey Uso vencendo por tap out do Gunther. Não curti muito, tá? Sinto que a primeira luta deles foi muito melhor, a luta pelo Intercontinental Championship lá no Raw, acho que foi em fevereiro. Foi muito melhor, até hoje ela segue sendo a melhor. E no final, o Jey Uso venceu e é o novo World Heavyweight Champion. A gente viu o Jimmy Uso aparecendo e comemorando com ele. Foi um momento legal, emocionante e tal. Mas a luta poderia ter sido melhor se tivessem, se tivessem feito uma abordagem diferente para Feld e para a luta no geral. Em seguida, a gente viu a luta pelo World Tag Team Championship entre os War Raiders e o New Day. Tá? Essa luta foi esquisita também. Ela teve um ritmo esquisito, principalmente pro final dela. No final, acabou muito repentinamente, tá? A gente não se preparou pro final e, sinceramente, não teve Big E, o que foi uma tristeza, foi esquisito. Poderia ter sido melhor. Eu tive uma crítica muito grande em relação à entrada dos War Raiders, porque eles fizeram a propaganda do Clash of Clans, né? E as roupas ficaram muito esquisitas, sinceramente. E poderia ter sido melhor a entrada no sentido de deixar eles se expressarem como si mesmos, né? E não ter que abordar uma propaganda, porque não ficou natural, a roupa ficou meio esquisita mesmo. Mas eu vi que teve gente que gostou, então tudo bem. Mas é isso, no final a gente teve New Day se tornando os novos campeões. Achei legal, mas eu queria muito uma aparição do Big E e fiquei triste por não aparecer. Depois a gente teve a luta da Jade Cargill contra a Naomi. E o primeiro destaque dessa luta vai para a entrada da Naomi, onde a gente viu uma theme nova. E eu gostei bastante da theme, mas ela não é uma theme que combina tanto com a Naomi, tá? Na minha opinião, não é uma theme que te faria reconhecer a Naomi. Mas eu gostei bastante. Em relação à luta, eu achei a luta ok, mas o problema é que a Jade ela ainda é muito verde, tá? A gente viu que ela não evoluiu muito desde que ela voltou. E desde que ela chegou também, ela não evoluiu tanto assim. Eu imagino que a WWE se debruça demais sobre o fato dela ser forte e atlética e talvez não tenta focar muito no ringue dela, ou talvez ela mesma pense assim, mas é difícil entender, só que ela tem muito potencial, mas infelizmente está muito verde ainda. A luta foi mais ou menos, né? Como eu falei, foi meio meh. Teve um spot legal em relação a Jade Cargill no final, porque a Jade ela mostra uma força impressionante, apesar de tudo, e a habilidade atlética impressionante também. E ela teve esse spot onde ela fez uma electric chair, né? Ela levantou a Naomi na electric chair e inverteu num powerbomb e foi simplesmente incrível. É coisa que a gente vê em videogame, né, e tal, mas eu nunca tinha visto na vida real tão bem executado. E achei muito, muito bom. Mas enfim, no final, Jade Cargill vence Naomi e vamos agora para a próxima luta. Em seguida, a gente teve o combate pelo United States Championship entre LA Knight e Jacob Fatu. Destaque inicialmente pro Jacob Fatu na entrada dele, que foi incrível. Ele entrou com uma máscara e acompanhado do Solo Sikoa. E eu comentei antes no outro vídeo que eu tinha feito que o Solo Sikoa
É realmente esquisito, né? Ver a run que ele teve como Tribal Chief e ver que ele teve um destaque gigante, mas que ainda assim ele não conseguiu um combate na WrestleMania, que ele é a terceira WrestleMania dele e ele não teve combate em nenhuma delas, né? E ele veio de manager, mas só acompanhou na rampa, ele nem mesmo chegou perto do ringue. Então é meio triste, né, ver isso pro Solo, mas enfim. A luta foi divertida, a luta entre Jacob e LA foi divertida, eu gostei bastante. Até o momento dessa luta foi a melhor, tá? É, a gente teve um spot incrível mais pro final, onde o Jacob tentou fazer um moonsault dele, né? E o LA Knight reverteu num BFT e foi perfeitamente executado. Eu gostei demais disso aí, tá? E no final a gente teve a vitória de Jacob Fatu, maravilhoso. Como eu já tinha previsto antes, eu não cheguei a comentar nos outros combates aqui, mas eu previ a vitória do Gunter, desculpa, previ a vitória do Jay, ele venceu, previ a vitória do New Day, eles venceram, previ a vitória da Jade, ela venceu, e aqui eu previ a vitória do Jacob, ele também venceu, então até agora eu acertei as quatro. No final, Haku apareceu também e comemorou com o Jacob Fatu, né? Parabenizou ele. E foi um momento muito legal. O Jacob Fatu, novo campeão dos Estados Unidos. Vamos ver como vai ser esse reinado dele, porque eu tô curioso. No geral, muito legal. Em seguida, a gente teve El Grande Americano contra Ray Phoenix. No meu vídeo de previsões, eu tinha previsto a luta do El Grande Americano contra o Ray Mysterio. Infelizmente, o Mysterio se lesionou, então ele foi substituído pelo Ray Phoenix. Vamos começar falando da entrada do El Grande Americano, que foi uma coisa linda de se ver, foi uma coisa cultural. Sinceramente, a cultura da luta é encarnada na entrada do El Grande Americano. Eu gostei bastante, tá? Ele, sinceramente, é um dos melhores lutadores de todos os tempos. Durante a entrada do Ray Phoenix também, a gente viu o Hijo del Vikingo na crowd, né? É, lutador aí da AAA, porque foi anunciado na tarde do sábado que a WWE comprou a AAA, tá? Então eu até vou fazer um vídeo dedicado a isso depois, falar sobre como vai ser essa parceria. Mas de qualquer maneira, a gente viu o Vikingo, o americano confrontou ele e o Vikingo até atacou o americano antes do combate. Foi bem interessante. A luta foi divertida, bastante divertida, tá? O Ray Phoenix e o grande americano são grandes talentos, tá? Os dois são muito bons. Teve um spot muito legal do americano, onde ele fez que foi praticamente um 450 moonsault, sabe? Foi bem legal de se ver. Gostei bastante. No final, o grande americano venceu, como eu havia previsto, apesar de que, quando houve a mudança do combate de Rey Mysterio para Rey Fênix, eu imaginei talvez a vitória do Fênix, tá? Mas fiquei feliz que o americano venceu e que eu acertei a minha previsão. E no final, o Vikingo entrou no ringue e ficou com o Rey Fênix lá, né? Então, tipo, pô, você, um mês atrás, uma semana até sexta-feira, tentar explicar isso. Tipo, Ray Phoenix e Rodeo Vikingo no ringue da WrestleMania. Cara, isso é surreal, né? É difícil explicar. Mas eu quero dizer uma coisa aqui que eu já vou colocar aqui, vou botar aqui para isso acontecer. El Grande Americano vai se tornar campeão da AAA, tá? É isso que vai acontecer. Eu preciso ver isso porque ele é o maior lutador de todos os tempos e eu não quero saber de qualquer outra opinião. Depois a gente teve um culto segmento do Shawn Michaels, onde ele apareceu para falar. Aquele segmento que a gente tem em praticamente toda a WrestleMania, onde alguém aparece para falar a quantidade de pessoas que foram ali no show, né? Só que foi engraçado porque durante a entrada dele, ele dançando, ele acabou mostrando o cartaz, né, que dizia a quantidade exata de pessoas. Um número gigantesco lá, ele escreveu, né, e tal. E foi engraçado porque, né, ele deu spoiler antes de falar o que que era. Mas enfim, depois disso a gente teve a luta da Tiffany Stratton contra a Charlotte Flair. Luta extremamente longa, tá? Não gostei tanto do combate, ela foi muito arrastada na maior parte, tá? A Charlotte claramente enferrujada, mas nossa, que surpresa a Charlotte estar enferrujada depois de lutar no Royal Rumble e não fazer uma luta sequer depois do Royal Rumble até a WrestleMania, né? Muito surpreendente ela estar enferrujada, mas o combate só foi engrenar lá pro final e elas fizeram um bom combate, a crowd começou a ficar animada, só que aí elas perderam o ritmo e o final foi meio broxa.
Mas eu gostei bastante do fato da Tiffany ter ganhado, tá? Na minha previsão do vídeo da WrestleMania, eu previ Charlotte vencendo, então essa foi a meu, meu primeiro erro. Mas eu gostei bastante da vitória da Tiffany. Teve um momento no combate que a Charlotte deve ter acertado alguma coisa errada na Tiffany, porque ela aparentemente quebrou os dentes, ou enfiou um dente na gengiva, eu não sei o que foi aquilo. Mas a boca dela estava sangrando e claramente os dentes dela da frente estavam esquisitos. Mas foi muito bom ver a Tiffany vencendo e eu tinha dito no meu vídeo de previsões que eu imaginava a Charlotte se tornando 16 vezes campeã, né? Agora seria a 15ª. E como não aconteceu, eu imagino que Charlotte vá acabar se aposentando com 14 vitórias. Não acho que ela vai ser 16 vezes campeã, tá? Eu acho que isso consolidou bastante essa questão. E vamos ver o que o futuro aguarda para Charlotte, porque eu não sei se ela vai continuar lutando por agora, se ela vai continuar no roster, né? E para Tiffany também, o reinado da Tiffany agora realmente se consolidou. Então, vamos ver como é que vai ser em seguida, né? Mas, enfim, resultado bom, luta mais ou menos, luta bem arrastada. E vamos agora pro main event, né, que foi Roman Reigns, Seth Rollins e CM Punk. Vamos começar com as entradas. Seth Rollins fez uma entrada que eu achei sinceramente básica pro nível de WrestleMania dele, tá? Seth Rollins sempre faz entradas espetaculares na WrestleMania e eu achei que esse ano foi meio, meio básica. Ele entrou com uma roupa preta e com um lança-chamas e ficou brincando com lança-chamas até que as luzes se apagaram e aí ele tirou essa roupa preta e colocou uma roupa branca. Mas eu achei que as luzes demoraram demais para voltar, eu achei que perdeu um pouco do timing. Enfim, a entrada dele foi legal, mas poderia ser melhor, na minha opinião. Depois a gente teve a entrada do Roman Reigns, onde ele tá com uma attire com alguns detalhes brancos nas luvas e um tênis branco também muito bonito. A entrada dele, o diferencial da entrada dele esse ano foram as Titan Trons, né, os vídeos que ficaram aparecendo, porque apareceu não só vídeos do Roman, mas apareceu de toda a linhagem samoana e tal. Foi muito legal, foi muito bonito nesse sentido. Mas não foi a melhor entrada do Roman em WrestleMania, definitivamente. Só que aí a gente teve o que foi pra mim a melhor entrada da WrestleMania no geral até agora. E a melhor entrada do Punk também, que foi essa entrada do CM Punk. Começou, na realidade, com um vídeo promocional sobre a carreira dele, mostrando desde o início. Aí a gente teve ao som de This Fire Burns, a tema antiga dele, porra, incrível. Pra mim foi uma carta de amor aos fãs do CM Punk. E eu me senti muito, muito feliz assistindo essa entrada, assistindo esse vídeo. Aí a gente teve a entrada dele que foi tocado o Cult of Personality ao vivo pela Living Color. Foi incrível. A attire do CM Punk impecável com o, o casaco cinza, o Paul Heyman acompanhando, a attire amarela. Eu acho a attire amarela do CM Punk um bagulho icônico, um bagulho incrível. Sempre me lembra do SmackDown vs Raw 2011, onde a attire dele era amarela. E foi o jogo que eu mais joguei. Então, fico muito feliz, fiquei muito feliz, foi muito legal. A entrada dele foi, pra mim, perfeita, perfeita. Mas vamos começar a falar do combate, tá? O combate foi muito bom, eu gostei bastante. Teve bastante spots bem interessantes. Teve um callback incrível do Money in the Bank 2016, que esse spot é maravilhoso, onde o Roman tenta fazer o spear, pula no Rollins e o Rollins pula e aplica o pedigree no ar. Cara, é incrível. Quando aconteceu no Money in the Bank foi incrível, quando aconteceu agora foi incrível. Vários near falls, vários false finishes, sabe? Foi simplesmente absurdo. Principalmente um do Roman no final, tá? Onde ele deu um spear no Rollins e o Rollins deu kick out. Foi absurdo. A gente viu muito do lado manipulador do Seth Rollins, a gente viu muita psicologia dele de visionário, de arquiteto, assim, planejando tudo. Ele tentou manipular o Roman para fazer o shield bomb com ele no CM Punk. E o Roman foi lá e atacou o Seth Rollins, sabe? A gente chegou a comprar que ele ia fazer o chute bom, mas ele atacou o Rollins e aí ele quebrou o CM Punk numa mesa, quebrou o Rollins na outra e aquela mesa dura que ainda não tinha quebrado, a gente ainda não tinha visto ela quebrar. Foi incrível. E aí a gente teve o que foi o destaque da noite, né? Que foi o que a gente precisa falar, que é a traição dupla do Paul Heyman, né? Paul Heyman primeiro traiu o CM Punk, deu um low blow nele, e ele ficou falando pro CM Punk, você me obrigou a fazer isso, você, sei lá, que eu não queria fazer isso, você me obrigou.
E aí depois ele entregou a cadeira pro Roman Reigns. Roman Reigns foi atacar o Seth Rollins. Paul Heyman atacou o Roman Reigns com um low blow. E dessa vez, nesse low blow do Roman Reigns, ele foi muito mais, assim, afim de fazer. Ele queria, ele ficou esfregando ali a mão nas partes baixas do Roman. O que é uma coisa muito esquisita de se dizer. Mas foi muito legal de ver. O Paul Heyman executou perfeitamente esse return. E aí, finalmente, Paul Heyman entregou a cadeira pro Seth Rollins, que também o Seth Rollins estava de costas, olhando assim pro nada, olhando pro vazio, e ele sabia exatamente o que estava acontecendo e deixou muito claro, sabe? Foi perfeito o turn do Paul Heyman, executado perfeitamente, tá? Traição incrível. E no final, Seth Rollins deu a cadeirada no Roman, Curb Stomp e venceu o combate. Seth Rollins vence o main event da WrestleMania. Curioso que Seth Rollins não pinou CM Punk. Punk simplesmente não quer devolver essa vitória para Seth Rollins, o que é muito louco. E vamos ver aí o que vai sair dessa aliança em relação a Seth Rollins e Paul Heyman, porque pode ser vários cenários, pode ser realmente os dois se unindo definitivamente, o que parece ser o caso, mas pode ser um cenário a la William Regal e MJF, sabe? Quando o Regal ajudou o MJF a ganhar o título e o MJF só dropou o Regal no Dynamite seguinte. Pode ser só essa cobrança de favor do Seth Rollins, mas eu imagino que a parceria deles vai durar um pouquinho e vai ser bem interessante, tá? Mas vamos ver qual vai ser o propósito disso. Vai fazer o Rollins se tornar World Champion? Como é que vai ficar a rivalidade dele com o Punk? Porque provavelmente os dois vão se enfrentar de novo por causa do Paul Heyman. A gente deve ver Roman Reigns contra CM Punk e Roman Reigns vs Seth Rollins de novo também. Mas, enfim, muito interessante, muito legal essa traição do Paul Heyman. Imagino que o Roman vai ficar um tempinho fora agora. E Seth Rollins talvez possa ir atrás do Jey Uso, tá? Mas no geral, muito, muito bom. Gostei bastante desse main event. E pra mim foi a melhor luta da noite. Enfim, WrestleMania no geral foi meio ok, tá? Não foi muito boa, não foi muito espetacular, foi ok. O main event realmente pra mim foi a única luta que realmente você pode dizer que foi incrível. E no geral eu acredito que a noite 2 vai ser melhor, tanto em relação a combates, quanto em relação a surpresas, quanto em relação a tudo. Mas vamos ter que esperar pra ver e quando acontecer eu vou trazer aqui meus resultados e as minhas opiniões pra vocês. Enfim, até a próxima.